Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, colegas de classe dessa aula fundamental que nós temos com os amigos de luz. Uma reflexão livre, leve e comprometida com a busca da verdade, entre amigos faz prodígios. É isso que nós temos experimentado aqui. É com alegria que a gente saúda cada um de vocês, em reconhecimento a esse estudo da vida, a esse estudo do universo, a esse estudo da criação que estamos fazendo aqui, e que ao mesmo tempo se propunha a ser um autoestudo, um conhecimento da vida, das leis da vida, e um conhecimento da criatura, de nós mesmos. Um convite, uma viagem maravilhosa que nós temos feito a partir da questão 919 do Livro dos Espíritos, que estabelece o autoconhecimento como ferramenta fundamental da nossa evolução e da nossa segurança, da nossa proteção. E com esse eixo temos visto as primeiras questões, os capítulos iniciais de O Livro dos Espíritos, que trata sobre a criação, o surgimento da vida na Terra, Adão e Eva. E ao final desses 3 primeiros capítulos, Kardec faz um item, uma reflexão um pouco mais longa, com o nome de A Criação e os Textos Bíblicos, falando sobre as modificações das crenças religiosas, a ciência e a criação, o grande dilúvio, a diversidade das raças e a sua conclusão. Ao final, após essa reflexão, inicia-se o capítulo 4 para falar sobre a busca mais profunda da vida, do princípio vital. Hoje, então, Kardec nos propõe essa reflexão sobre a ciência e a Bíblia, especialmente nos aspectos da criação da Terra, da criação da humanidade, da criação do universo, que foi o que estudamos até agora nessas 58 perguntas iniciais. Vamos refletir sobre isso? A Bíblia, a respeito do surgimento da Terra, fala que o universo foi feito em 6 dias. Mais ou menos 4.000 anos antes da era cristã. A arqueologia aponta para períodos de existência, para fósseis solidamente alicerçada na pesquisa do solo, nas camadas de solo que existiram sobre a Terra, e remonta a períodos muito anteriores do que 4.000 a.C. Como relacionar a Bíblia com a ciência? Será que a Bíblia está errada?
Será que a Bíblia fala exatamente de 4.000 anos ou são os estudiosos, a partir da Bíblia, que chegaram a essa conclusão? A segunda alternativa. A religiosidade, a religião, a instituição, a teologia tradicional faz essa interpretação, mas a Bíblia, como praticamente todas as escrituras de todos os povos, não tem valor, não explicita sempre a partir da literalidade da palavra, da colocação objetiva. Ao contrário, a grande maioria das vezes, os textos sagrados em geral e a Bíblia em particular fazem referências simbólicas. E não é difícil atribuir aos períodos, aos dias descritos na Bíblia, como grandes períodos da criação da Terra. Assim, visto o texto sagrado, a ordem das criações, a ordem do surgimento das coisas é muito parecida entre a Bíblia e a ciência. Ou seja, seria menos uma oposição concreta do que uma incompatibilidade total. A diferença poderia ser muito mais facilmente atribuída à interpretação do que à Bíblia propriamente dita, às revelações propriamente ditas. A mesma coisa vamos ver em diversas outras passagens. Quando vimos aqui a questão de Adão e Eva e comparamos a revelação de Adão e Eva com o livro A Caminho da Luz, livro fantástico da autoria espiritual de Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, vemos que diversos povos foram trazidos de outros planetas para a Terra. Dando margem, inclusive, à suposição de que praticamente todos os seres humanos vieram exilados de outros planetas para cá, num processo de degradação. Seriam exilados no sentido de alunos repetentes que, não conseguindo fazer a evolução que os seus planetas estavam fazendo, precisaram ser trazidos para um planeta mais primitivo, no caso a Terra. Isso daria um outro caráter, uma outra compreensão, como nós vimos, sobre o paraíso perdido. O paraíso perdido era esse mundo muito mais evoluído que os exilados perderam, por assim dizer, ao serem trazidos para a Terra. Mas e o próprio surgimento de Adão e Eva? Como ele aconteceu? O que ele simboliza? Nós vimos aqui que tanto para os povos que foram exilados para a Terra, quanto agora dos povos que estão sendo exilados da Terra para outros planetas, o problema não é o conhecimento, como uma leitura mais superficial faz pensar do mito de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso ao provarem do fruto da árvore do conhecimento.
tanto há milênios atrás para os exilados de diversos planetas, quanto para agora, não seremos exilados, não serão exilados, não se sabe quem, por ignorância, por falta de tecnologia. Isso é a toda prova. A tecnologia tem se acelerado muitíssimo, cada vez mais, sendo imprevisíveis os rumos que serão adotados, maravilhosas as evoluções e as revoluções trazidas pela tecnologia. Mas tão evidente é a transformação trazida pela tecnologia quanto o mau uso que se tem dado a ela. Não apenas a pólvora, a energia atômica, ao avião, à internet, mas toda a tecnologia criada pelo homem tem sido passível de bom uso ou mau uso. Não há por que demonizar a tecnologia, mas também não há como idolatrar a tecnologia. Não é verdade que os povos mais calcados em ciência e tecnologia são necessariamente mais evoluídos. Exemplo máximo, o evento do Terceiro Reich. Os ministros, os subordinados de Adolf Hitler, em hipótese nenhuma podem ser chamados de ignorantes. Ao contrário, no bojo do Terceiro Reich surgiram algumas, ou foram grandemente incrementadas, algumas das maiores tecnologias da Terra, como os mísseis, as bombas V1 e V2, que infernizaram a Inglaterra, deram margem a toda a corrida espacial, sendo a equipe de von Braun, o responsável de Hitler, disputada por União Soviética e Estados Unidos, e sendo o embrião das equipes que fizeram depois a corrida espacial. A própria manipulação do povo alemão, feita a partir da publicidade, da propaganda. Hitler foi um dos primeiros mandatários da Terra a ter um ministro da propaganda. Ali, essa técnica, essa ferramenta fabulosa de manipulação de mentes foi muito desenvolvida e depois vem sendo uma força poderosíssima desde o pós-guerra, estando na base de toda a arte, que é financiada pela propaganda, de toda a mídia, que é financiada pela propaganda, de todos os esportes, que são financiados pela propaganda, de toda a política, que tem na propaganda uma ferramenta fundamental no seu processo eleitoral. Vejam que forças fantásticas que foram ou criadas ou grandemente incrementadas no pior uso possível. Não é? Fora o desenvolvimento dos aviões, dos navios, dos submarinos e diversas outras técnicas e tecnologias. Então, claro está que a ciência não determina a evolução. E isso é uma fabulosa descoberta para todos nós, porque muitos de nós estamos filiados exclusivamente à ciência, ou filiados exclusivamente à religião, dada a cisão que aconteceu na Idade Média, pela perseguição realizada pela Igreja Católica contra diversos cientistas.
É claro que todos nós precisamos reconsiderar essa diferença. Ao contrário, a religião, as escrituras podem ser grandes inspirações que inclusive podem situar melhor muitas das descobertas científicas. E a ciência é sim um mecanismo que favorece muitíssimo a difícil interpretação de alguns textos sagrados. Adão e Eva foi o mito de surgimento da humanidade, mas é interpretado assim, mas na verdade ele é o mito de surgimento da raça judaica. Ele é um mito judaico para o surgimento do homem, que não seria absurdo se descobríssemos que ele veio trazer um conhecimento sobre a vinda dos judeus para a Terra, que foram exilados de um mundo primitivo e nada impossível podem ter vindo para a Terra 4.000 anos antes de Jesus. Sem que isso queira dizer o surgimento de toda a humanidade, sem que isso queira dizer que não houve humanidade anterior. E mesmo para os próprios judeus, sem que isso queira dizer que os filhos de Adão e Eva precisaram ter relações sexuais com a própria mãe para dar sequência à criação da humanidade. A própria Bíblia fala que um filho de Adão e Eva saiu de perto dos pais e foi constituir família numa cidade próxima. Então, na verdade, há um simbolismo, assim como nos 6 dias da criação, há um simbolismo em Adão e Eva que pode e precisa ser descoberto e ser usado para o conhecimento da história humana, para o autoconhecimento nosso. Nesse caso, sugerindo fortemente a necessidade de integrarmos os saberes. Porque essa desintegração foi fruto de uma guerra, de uma ignorância muito grande pelo poder. Porque antes disso não havia essa separação. Como não há até hoje nas tribos indígenas, em que o pajé é a referência filosófica, é o conselheiro de toda a tribo, é a referência religiosa, conduz os ritos espirituais e é a referência também científica, prescrevendo medicamentos, explicando os eventos que existem na natureza. Na tábua redonda do rei Arthur, Merlin dificilmente poderia ser separado em suas dimensões filosóficas, religiosas ou espirituais e científicas. Reunia, agregava tudo isso, e mesmo na Idade Média tivemos muitas ciências que surgiram, muitas filosofias que surgiram dentro das instituições religiosas. E isso em nada diminui nada, apenas nos chama para a integralidade do conhecimento. Nos convida, todos nós em nossa evolução, a integrarmos conhecimento filosófico, científico e religioso. E a buscar nos textos sagrados interpretações simbólicas apoiadas, alicerçadas, não em guerra, mas em integração com as descobertas científicas. Ignorância é o fanatismo religioso. Fez e faz muitas vítimas. Mas ignorância também é o fanatismo científico, que ignora os eventos espirituais e não os pesquisa, não os investiga, não se debruça sobre eles.
precisamos avançar para a integralidade do conhecimento, pois essa será a base fundamental para a nossa evolução. Não é um convite instigante, estimulante? Se você tem acesso ao Livro dos Espíritos, e nós sugerimos que você adquira um, você vai ver nesse artigo de Kardec inúmeras considerações, sempre no sentido da integração das escrituras com a ciência, mediante uma nova interpretação, menos encastelada em projetos de poder e mais voltada objetivamente à busca da verdade, à busca do conhecimento. O grande dilúvio é um outro ponto onde ciência e religião convergem. A arqueologia encontrou sinais claros de uma grande enchente que se não cobriu toda a Terra, cobriu toda a Terra conhecida. E é assim que os tempos, os momentos lidam com a realidade. Nós hoje falamos do universo, mas ao falar do universo, o rigor nos levaria a falar do universo conhecido. Porque em todos os tempos tomamos o que nós conhecemos como a realidade final, quando na verdade não é. O mundo conhecido ao tempo do Império Romano certamente não compreendia a América toda, os polos, a Austrália, boa parte do Oriente, nem os mapas, essas grandes áreas eram consideradas. É pela arrogância da ciência, pela arrogância da razão humana, que nós tomamos a parte que nós conhecemos como um todo. Mas não. Claro que não. Não é? Então o grande dilúvio atingiu o mundo inteiro. Mas o mundo conhecido naquela época. E a ciência corrobora essa informação. A diversidade das raças, que sempre intrigou o estudo científico, porque é uma evidência, os sinais, a cor de pele, os sinais, os tipos físicos são muitíssimo diferentes, e mesmo a maneira de ver e viver o mundo dos africanos, dos orientais, dos nórdicos, dos aborígenes, ela fica muito mais clara quando se integra com a revelação científica, que fala de levas sucessivas de espíritos que vieram de outros planetas para povoar a Terra. Somos tão diferentes que somos realmente de origens diferentes, mas sem que nos transformemos em raças diferentes. Somos apenas fenótipos, corpos diferenciados de espíritos que são, na verdade, únicos. Muito interessante essa integração, essa reintegração do conhecimento, que a verdadeira busca da verdade sem dogmas, nem religiosos, nem científicos, nem filosóficos, vai nos conduzir. Que nós possamos ter essa lucidez, ter essa coragem de nos desencastelar e integrar os saberes, para entender mais o mundo, a natureza, o universo e o homem. Muito legal, muito bom aprendermos assim, que essa sugestão, que essa linha de crescimento
abarque a todos nós. Mesmo que você busque mais a ciência, não despreze e não desconsidere as revelações religiosas. Mesmo que você se debruce, se dedique, foque nas revelações religiosas, não ignore, não despreze as descobertas científicas. O conhecimento é único, é uno. Quem repartiu fomos nós. E quem repartiu precisa agora integrar para avançar. Convite maravilhoso, convite feito. Evoluamos todos nós, avançando e superando a vaidade e o orgulho, em busca da verdade que nos libertará. Um grande abraço, muito bom estar com vocês, muito gostoso a gente avançar nesse sentido. Saudamos os amigos nesse nosso momento, Noêmia Félix, que pede pelos desencarnados Alberino Augusto, Félix Manuel, Antônio Tomás, Félix Manuel Muniz. A gente não consegue ter a certeza onde acaba o nome de uma pessoa e onde começa o de outra, se me desculpe, Noêmia. Edivaldo de Jesus Ferraz, Manuel Alves Filho, Manuel Mateus, Márcia Gonzalez Pellegrini. Que todos eles recebam o influxo de luz, o influxo de boa vontade, de busca de Deus que nós fazemos aqui. Noêmia também pede por Falina Amélia Tomás. Gugu Souza saúda o nosso esforço, a nossa reflexão, a nossa confraternização pela verdade aqui. Muito bom aprendermos juntos e avançarmos juntos. Se vocês entenderem que esse chamamento a uma verdade integral tenha sentido, possa ajudar outras pessoas, compartilhe essa live e amanhã seguiremos avançando já sobre o surgimento da vida, nos debruçando mais sobre o surgimento da vida como conhecimento sempre fora e dentro. Maravilhoso, muito obrigado pela companhia e até amanhã, 18 horas, estaremos juntos novamente. Paz e bem para todos vocês.